Olá, crianças! E aí, tudo bem? Vamos fazer as nossas atividades do dia, então? Hoje é dia 21 de maio, quinta-feira. Então, nós vamos continuar essa semana falando de algumas letrinhas do alfabeto, que nós já vimos logo no início da semana e vamos continuar vendo agora nas nossas atividades, certo? Hoje vamos fazer as páginas de número 56 e 57. Vamos lá, então? Lá na página de número 56, vai continuar falando um pouquinho sobre o que nós estávamos falando ontem, sobre a produção de cerâmicas de barro, sobre quais são os tipos de materiais que nós podemos produzir com o barro, né? Então, nós temos lá na página 56 a seguinte atividade. Podemos encontrar vários produtos que são feitos de barro ou de argila, que foi o que nós usamos e que vocês vão utilizar para fazer aquela atividade de ontem que a prof passou para vocês. Observe alguns objetos que são feitos de barro ou argila. Então, ontem a prof trouxe aqui para vocês 3 objetos, lembram? Um pedaço de telha, um tijolo e uma corujinha que ela era feita de barro e depois ela foi toda pintadinha, igual aos vasos de cerâmica que são feitos lá na Ilha de Marajó. Lembra que eles eram todos pintados, bem coloridos e bem bonitos? Então, a corujinha da prof era feita de barro e ela era toda pintadinha igual aqueles vasos de cerâmica. Então, vamos olhar lá para a gente descobrir quais são os objetos que a nossa atividade de hoje está falando. Então, ela fala sobre a telha, sobre o tijolo, sobre a jarra, o vasinho de flor, a caneca e o azulejo. Esses 6 objetos que estão aqui, todos eles são feitos de barro ou de argila, certo? Agora eu quero que vocês observem uma coisinha. Cada uma dessas palavrinhas aparece uma letra. E é exatamente a letra que está aparecendo aqui, ó, que a prof trouxe hoje para a gente recapitular um pouquinho ela. O que diz ali? Você notou que a letra J, que é essa letra que está aqui, ó, ela aparece no nome de alguns dos objetos feitos de barro? Converse com seus colegas e descubram quais são. Então, nós vamos descobrir quais são as palavrinhas que a gente vai olhar e ver que tem a letra J. Então, vamos lá. A palavrinha telha tem a letrinha J? Se tiver, você pinta. Se não tiver, deixe assim. A palavrinha tijolo, aparece a letrinha J? Se aparecer, você faz uma pinturinha bem bonitinha aqui nesse retângulo que está aparecendo ali. A palavra jarra, aparece a letrinha J? A palavra vaso, aparece a letrinha J? A palavra caneca, aparece a letrinha J? E a palavra azulejo, aparece a letrinha J? Que será? Eu preciso que vocês observem bem para a gente descobrir se uma dessas palavrinhas aqui tem a letra J. Façam aí e depois lá na videoaula, lá na nossa live, vocês vão colocar assim, ó, lá na tela para a prof ver quais foram as palavras que vocês encontraram. A letrinha J, certo? Aí, depois que vocês procuraram, que vocês olharam, que vocês viram, vocês vão passar para a página de número 57. E lá diz assim: observe as palavras a seguir e pinte as que possuem a letra J. Então, vamos lá. Aqui nós temos a primeira palavrinha. O T, o I, o J, o L e o O. O T e o I, ti. O J e o O, jo. O L e o O, lo. Tijolo. Tijolo tem a letra J? O que vocês acham? Se tiver, pintem a palavrinha aí para mim. Depois nós temos a outra palavrinha. Temos lá a, o Z e o U, que fica zu, o L e o E, que fica lê, o J e o O, que fica jo. Azulejo. Azulejo tem a letrinha J? Se tiver, vocês vão pintar. Observem bem a palavrinha. E por último, temos a palavra jarra. O J e o A, já. O R e o A, ra. Jarra. Então, vamos observar lá o que pede. Observe as palavras a seguir e pinte as que possuem a letra J.
Então, aqui possui a letrinha J, você vai fazer aí, certo? Depois, com a ajuda do seu professor, agora é que vem a melhor parte dessa atividade de hoje. Pesquise palavras com a letra J e escreva no local abaixo, que seria todos esses espaços aqui. Então, o que é que nós vamos fazer? A prof separou aqui algumas tirinhas de papel colorido. Olha só, separei as tirinhas de papel colorido aqui, porque para que a gente vai usar isso daqui? Se você tiver papelzinho colorido aí, você separa as tirinhas também. Se você não tiver, pode fazer de folhinha de papel, de folhinha de caderno de desenho, a folhinha que vocês tiverem aí. Eu quero que vocês ajudem a prof a observar que aqui eu tenho um jacaré e tenho aqui também a letrinha J escrita de várias formas. Temos o desenho de um jacaré, temos a família da palavra, da letrinha J, e temos várias palavrinhas aqui escritas com a letra J. O que é que nós vamos fazer? Vou trazer vocês bem pertinho aqui para vocês verem bem de pertinho essa atividade. Olhem ali. Conseguem ver? Deixa eu chegar mais pertinho. Olha lá. Temos um jacaré bem lindão aqui, tá? E aqui em cima diz assim, ó. Jacaré, jaburu, jantou, jaca. Todas as palavrinhas que estão aqui começam com a letra J. Viram só? Temos o jacaré que está lendo um jornal e aqui nós temos o jacaré. Temos a letrinha J de letrinha minúscula, temos o J maiúsculo, o J de cursiva minúsculo, o J de cursiva maiúsculo, certo? Temos a palavra jacaré, que está escrita em cursiva. Temos várias formas de escrever a família do J. Temos muitas palavrinhas com J. E aqui embaixo temos a família, bem grandona para que todo mundo possa enxergar. Então, olha lá. O J mais o A, já. O J mais o E, G. O J mais o I, Gi. O J mais o O, Jó. O J mais o U, Ju. Vocês observaram que aqui, além da letrinha J, nós temos a família das vogais, que juntas elas formam essa linda família? Agora nós vamos conversar um pouquinho sobre cada uma dessas letrinhas aqui, que junto com as vogais formam as sílabas. Vamos lá então? Agora a prof vai mostrar para vocês uma atividade que a prof já deixou prontinha aqui para a gente conversar. Olha só, na família das letras J, nós temos a sílaba J-A, que fica já. Então, nós podemos formar uma palavra com a sílaba já. Olhem lá, ela está aqui no começo dessa palavra. J-A, já. O C e o A, K. O R e o E, ré. Jacaré. Vocês podem utilizar a palavrinha jacaré para colocar na atividade naquele quadrado bem grandão. Então, vocês podem escrever num papelzinho bem lindo, bem bonita com a letra de vocês. Podem copiar a palavra jacaré que a prof escreveu aqui. E aí, vocês pegam esse papelzinho, passam uma colinha aqui atrás e depois vocês podem colar. Dobra ela assim, ó, e cola ela lá na sua atividade. Vocês podem fazer o papel um pouquinho menor, a prof fez grandão para que vocês possam enxergar. Então, lá da sílaba já, nós formamos a palavra jacaré. Com a sílaba G, o que nós podemos usar? É o J e o E, que faz G. Então, eu tenho uma segunda palavrinha aqui, porque eu trouxe para vocês, que é a palavrinha jeito. O J e o E, G. O I é uma vogal e ele está sozinho. Então, a gente fala G, I, o T e o O, to. Jeito. Jeito. O meu jeito de ser, o seu jeito de ser, o meu jeito de enxergar as coisas, o seu jeito de enxergar as coisas. Jeito é a nossa forma de viver, é o nosso jeito de ser. Certo? E aí, vocês podem copiar a palavrinha e colocar ela aí na apostila de vocês. Combinado? Próxima sílaba. Falamos o já, falamos o G, agora vamos falar do gi. Então, vamos lá. Qual que é a sílaba que nós podemos, qual palavra nós podemos usar o gi? Olha só o que eu tenho aqui. O J e o I, gi. O P e o E, P. Jipe.
que é um Jeep, prof? É um carro, é um tipo de carro, é um tipo de carro que é um pouquinho maior, ele tem um motor um pouquinho mais forte e o Jeep serve para andar no mato, o Jeep serve para andar na areia, ele tem uma tração bem melhor, ele é mais forte, carrega coisas pesadas em cima dele. Então o Jeep, geralmente quando a gente vê esses rally, quando a gente vê esses carros que estão na lama, são a marca Jeep de carro que anda lá para poder ter mais força, para poder ser bem mais legal andar com eles. Então o Jeep é uma marca de carro, é um tipo de carro que existe e que começa com a sílaba J, certo? Vamos então para a próxima sílaba. Agora nós vamos no JO. O J junto com o O. JO. O que nós podemos utilizar? Qual palavra nós podemos formar? Vamos pegar o Jô lá no início da palavrinha, o J-O, colocamos junto com o G e o A, que vai ficar Gá, jogar, e o R no final vai fazer o som de R. Lembra que quando a gente fala a letrinha R, a nossa língua treme? Então, nós vamos fazer jogar. Jogar. O que é jogar? Jogar bola, jogar algum tipo de jogo, jogar videogame, que é uma coisa que a maioria das crianças adora. Então, a palavra jogar começa com a letra J e tem a sílaba Jo lá no início, certo? E a última sílaba que nós temos é a sílaba Ju. Temos tantas palavras que a gente pode falar e a prof escolheu uma palavrinha aqui. Temos muitos nomes também com a sílaba Ju, né? Então vamos lá. A letrinha J com a letrinha U forma a sílaba Ju. Então a gente coloca Ju, aqui nós temos uma vogal sozinha. Então a gente fala Ju e o Z vai fazer som de Z. Lembra que lá no nosso alfabeto da nossa escola a gente sempre lembra que o Z é do zangão que faz Z. Então vai ser juiz. Juiz. Então a gente faz o som de Z para ficar o som do Z lá no final da nossa palavrinha. Juiz. Quem é o juiz, prof? Pode ser o juiz do futebol, pode ser o juiz que cuida lá do karatê, que tem juiz também, lá do judô. Existe o juiz que trabalha lá no fórum, é um titio que resolve uns problemas bem sérios de adulto e ele está lá para dizer o que é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode, que é a mesma função do juiz lá no futebol, ou do juiz lá no karatê, ou lá no vôlei, em qualquer outro tipo de esporte que tem uma pessoa para cuidar das regras de tudo, certo? Aí, vocês podem pegar todas essas palavrinhas aqui, ó, por exemplo, que a prof usou, das famílias silábicas, ó. Todas elas estão aqui. Vocês podem fazer elas em papel grande, fazer em papel pequenininho, papel colorido, papel do caderno, ou outros papéis coloridos que vocês tenham aí. Vocês podem fazer com a canetinha e depois vocês podem colar nesse espacinho da página de número 57, que aparece ali na nossa atividade de hoje, que nós aproveitamos já para colocar a família do J ali no meio, falar um pouquinho dessa letrinha que a atividade pediu e a gente conversou um pouquinho para concretizar um pouquinho mais essa família silábica que é tão legal. Ontem a prof colocou um videozinho bem legal também sobre as famílias silábicas da letrinha J. Então a família silábica da letrinha J aparece em várias palavrinhas. Pede para a mamãe olhar lá no grupo que a prof colocou e que eu tenho certeza que vocês vão adorar. Certo? Façam com muito capricho e amanhã lá na live a prof vai corrigir com vocês e eu quero ver como ficou linda a atividade de vocês. Combinado? Um super beijo então e até amanhã!